Primeiramente, olá a todos, meu nome é Emerson Henrique Pereira, sou aluno do curso de Educação Física, Bacharelado e Licenciatura na FCT de Presidente Prudente, e hoje eu vim falar um pouco sobre o sistema circulatório, sobre seus conceitos, suas funções, toda a importância que ele tem no nosso organismo, esse conteúdo que faz parte da disciplina de Anatomia Geral, que foi presidido pela professora Giovana Rampazzo Teixeira. E hoje eu vou falar um pouco aqui sobre as principais características, funções e conceitos do sistema circulatório. A gente pode dizer que a principal função do sistema circulatório é a nutrição celular. Então, para que o nosso organismo esteja funcionando normalmente, mantenha uma homeostase, ou seja, o funcionamento geral do corpo esteja funcionando tranquilamente, da maneira correta, a gente precisa que as células estejam nutridas e estejam com energia para que elas possam fazer a sua função, né? E para que isso aconteça, a gente precisa de algo responsável para levar esses nutrientes até todas as células. E a gente diz que o sistema circulatório é esse responsável, é quem proporciona a nutrição das células de todo o nosso corpo. Então o sistema circulatório vai captar esses nutrientes, oxigênio também, e levar até as células para que elas possam manter o seu funcionamento. A partir dos seus componentes, que a gente vai citar mais à frente, o sistema circulatório vai fazer isso. Os nutrientes que a gente pode dizer que são captados através do sistema digestório, a partir da digestão de alimentos, o sistema digestório vai conseguir buscar esses nutrientes dos alimentos e o sistema circulatório vai levar esses nutrientes até as células e ele é o responsável por fazer esse transporte. Além também do oxigênio, que é captado através do sistema respiratório e também vai ser levado através do sistema circulatório para todas as células do corpo, para que elas possam ter energia, para que elas possam ter nutrientes, para que possam funcionar sem algum problema, certo? Mesmo o sistema circulatório captando esses nutrientes de outros sistemas, a gente fala que o sistema circulatório é um sistema fechado, porque ele não tem uma ligação direta com o exterior, ou seja, com outras estruturas de outros sistemas. O sistema circulatório tem componentes que a gente vai citar mais à frente, que vai fazer com que o conteúdo, né, de cada sistema, ou seja, do sistema respiratório para o sistema circulatório, enfim, passe sem que exista uma ligação direta. Então, a gente tem componentes ali que proporcionam isso, mas o sistema circulatório é um sistema fechado que funciona em seu ciclo ali, que não tem nenhuma ligação exterior. A gente pode dizer, né, também que o sistema circulatório faz o transporte de produtos residuais do metabolismo celular, já que tem essa ligação com as células e tudo mais, essa troca de conteúdo. E também que o sistema circulatório é responsável por produzir, armazenar e maturar células especializadas na defesa do organismo. Então, no sistema circulatório a gente tem o sistema linfático, né, que é o responsável por produzir, por armazenar e também responsável pela maturação de células que protegem o nosso corpo. Então a gente pode dizer que o sistema linfático é o sistema imunológico, é o sistema imunitário do nosso corpo, que ali estão as células, todos os componentes que vão cuidar, vão proteger do nosso corpo para que livre a gente de qualquer malefício que possa entrar no nosso organismo, de qualquer bactéria que possa causar algum problema para tirar a homeostase do nosso corpo, certo? Em relação à constituição, a gente pode dizer que o sistema circulatório é composto por tubos, que a gente pode chamar de vaso, ducto, enfim, tem vários tipos, várias estruturas que a gente vai citar. Dentro desse tubo a gente tem conteúdo, né? Conteúdo que tem que passar por lá, que a gente chama de humor ou humores, já que não são só um, certo? São dois, que é o sangue e a linfa. E para que esse conteúdo, esses humores passem pelos tubos, a gente precisa de um estímulo.
uma bomba que vai propulsar esse humor através do tubo. E essa bomba é o coração. O coração, que é uma bomba contrátil propulsora que vai bombear os humores através dos tubos para que ele possa circular ali durante todo esse sistema, certo? Para a gente começar a falar mais detalhadamente do sistema circulatório, a gente também vai dividir ele, a gente pode dividir ele em sistema sanguífero, sistema linfático e os órgãos hemopoéticos. O sistema sanguífero é o sistema cujos componentes são os vasos, né, que conduzem o sangue. Então, são as artérias, veias e os capilares, ou seja, os tubos que conduzem o sangue, que é o humor nesse sistema, e que tem o coração como bomba contrátil propulsora que vai propulsar esse líquido através desses tubos para que ocorra toda a sua função, enfim. A gente tem o sistema linfático, como eu tinha comentado, é o sistema imunológico, onde é formado pelos vasos condutores da linfa, que é o humor, e os vasos que podem ser os ductos, podem ser os tubos. A gente vai comentar tudo certinho, como eles são diferenciados, mas a gente pode dizer que esse é o sistema que produz ali, armazena e tem as células de defesa, certo? Além dos órgãos linfóides, que são os linfonodos e as tonsilas, que fazem parte aí desse funcionamento imunológico. E a gente tem os órgãos hemopoéticos, que são os órgãos linfáticos primários, medula óssea, timo e o secundário, que é o baço. Então esses órgãos também estão ligados ao sistema linfático e alguns deles vão produzir, outros vão armazenar e outros vão maturar as células de defesa do nosso corpo. Então, através do sistema linfático, essas células, esse líquido composto pela proteção do nosso corpo vai circular. E a gente tem os órgãos hemopoéticos que vão fazer com que eles estejam preparados para proteger o nosso organismo de qualquer malefício. Para começar, a gente vai falar do sistema sanguífero e a gente vai falar um pouco do coração. O coração, que é o órgão central do sistema circulatório. Como a gente já citou, ele tem uma grande importância no sistema circulatório, porque é ele que vai fazer com que o conteúdo, o líquido que está ali dentro dos vasos, possa se movimentar e não fique parado, certo? O coração, ele é um órgão muscular oco, em forma de cone truncado. Então o ápice dele é inferiormente e a sua base é superior, onde não tem um limite certeiro ali, já que ali contém também os vasos da base, componentes que a gente vai falar um pouco também mais à frente. O coração, que pode pesar entre 280 a 340 gramas. Isso em uma pessoa normal. Em atletas ou indivíduos que precisam de trabalho mais intenso, ou seja, trabalhadores que têm um trabalho um pouco mais forçado, esse coração pode pesar mais, pode ser maior, já que ocorre uma hipertrofia dos músculos do coração, certo? Esses músculos, que a gente tem no coração, que são formados por tecido muscular estriado cardíaco, Ele é especial ali, esse tecido que só existe ali no coração, certo? Ele é composto pelo miocárdio, que faz parte ali da camada média. A gente tem também o endocárdio e o epicárdio, que a gente vai comentar mais à frente. E a gente tem o pericárdio. O pericárdio, que é uma parede ali, um saco fibroceroso que reveste o coração, que envolve o coração, separando ele de órgãos do mediastino médio, que é onde o coração está situado no nosso organismo, certo? Passar aqui, a gente vai ter uma imagem do pericárdio. Aqui a gente pode ver a vista anterior do coração e aqui a gente pode ver também a vista posterior do coração, além de suas estruturas ali, que vão ser todas citadas mais à frente. Aqui a gente pode ver aqui imagens do pericárdio. O pericárdio, que tem
essa função, né, de revestir o coração e manter ele na sua localização normal, comum. E no momento de sístole e diástole ali, mais precisamente na diástole, na diástole ventricular, onde o coração aumenta um pouco de tamanho, ele se expande ali no mediastino. Esse saco fibroceroso que é o pericárdio vai fazer com que ele não aumente demais e possa causar algum problema em relação ali ao organismo, certo? Aí a gente pode separar pericárdio em dois: pericárdio fibroso e pericárdio seroso. Pericárdio fibroso vai revestir mais externamente o coração. Já o pericárdio seroso vai estar um pouco mais interno. Então, entre pericárdio fibroso, a gente tem a lâmina parietal, entre pericárdio fibroso e pericárdio seroso. E entre pericárdio seroso e o miocárdio mais externamente, a gente tem uma lâmina visceral, certo? Esse espaço entre pericárdio seroso e miocárdio, a gente tem o epicárdio, que a gente vai ver ali em uma outra imagem. A gente pode dizer que nesse espaço que é constituído, né, o pericárdio fibroso, pericárdio seroso e miocárdio, a gente tem a cavidade do pericárdio, que é composto por um líquido que vai lubrificar e vai fazer com que o pericárdio tenha essa sua função. A gente pode ver aqui nessas duas imagens, primeiramente a imagem do pericárdio fibroso, ali esse saco que está revestindo o coração, mais claro ali, a gente pode perceber que é o pericárdio fibroso. Na segunda imagem, a gente tem a imagem ali do coração com o pericárdio fibroso aberto. Então, essa camada que tem um pouco de tecido adiposo também ali, a gente pode notar um pouco amarelado, aquilo ali é gordura, né? É uma camada ali de gordura. É o pericárdio visceral, junto com essa adiposidade ali, que é a parte mais interna ali do pericárdio. Aqui a gente pode ver uma imagem que traz um pouco dessas paredes ali do coração. Então, ali à esquerda, mais externamente, a gente tem o pericárdio, né? Todas as constituintes ali do pericárdio. A gente tem a cavidade do pericárdio, pericárdio fibroso, um pouco mais acinzentado, pericárdio seroso ali, um pouco mais interno, todas as suas lâminas, certo? Essa região mais avermelhada, que a gente vê que é um tecido muscular, a gente pode notar que é o miocárdio. Miocárdio, que é o músculo estriado esquelético, que está ali para ajudar na propulsão do coração, para que ele mantenha esse funcionamento de bombear o sangue para todo o corpo, certo? Ele que é o tecido muscular estriado. A gente tem também o epicárdio, que está entre o pericárdio e o miocárdio, certo? Ali na lâmina visceral do pericárdio seroso, na lâmina parietal também, a gente tem o epicárdio. E ainda mais externamente, aqui ao lado direito, mais medialmente, a gente tem o endocárdio, que é a parede mais interna do coração, que vai estar mais internamente entre todas as outras paredes. A gente pode perceber, quando a gente vê uma vista interna do coração, ou seja, quando as paredes do coração são abertas, que internamente o coração apresenta septos. Esses septos, eles dividem internamente o coração em câmaras, que são 4, e eu vou explicar mais ou menos como elas são e como elas são chamadas, tá? Primeiramente, vamos ver esses septos que separam. Vamos ver esse septo que separa essas câmaras entre superior e inferior. É um septo horizontal que é chamado de septo atrioventricular. Está aqui mais uma região média aqui horizontalmente.
E ele vai separar entre superior e inferior. Superiormente a gente chama essas câmaras de átrios e inferiormente a gente chama ela de ventrículo. Por isso é um septo atrioventricular. Separa os átrios dos ventrículos. Superiormente, dividindo esses átrios, a gente tem o septo interatrial. Então vai separar o átrio direito do átrio esquerdo. Essas câmaras mais arredondadas que a gente está vendo aqui, superiormente. E inferiormente a gente tem o septo interventricular. Perdão. Ele vai separar o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. E então a gente pode dizer que são 4 câmaras: átrio direito, átrio esquerdo superiormente, ventrículo direito e ventrículo esquerdo inferiormente. Entre os átrios está o septo interatrial, entre os ventrículos o septo interventricular e entre átrio e ventrículo o septo atrioventricular. Entre os átrios e os ventrículos a gente vai ter uma abertura, que são os ósseos atrioventricular esquerdo e ósseo atrioventricular direito, que vai servir de passagem ali do coração de uma câmara para outra. Vão ter estruturas que vão fazer com que isso aconteça, com que o sangue não passe de volta onde ele estava, então ele vai ter um caminho sem retorno, certo? A gente vai poder explicar isso mais à frente, mas primeiramente a gente pode perceber que o coração é separado em 4 câmaras e que a gente tem septos que separam essas câmaras, ok? Aqui a gente pode ver uma vista do coração, o coração real, coração aí, imagem verdadeira, certo? Coração de verdade. E a gente pode ver algumas estruturas aí. Primeiramente vamos ver as câmaras um pouco não, mas uma imagem mais externa, certo? A gente pode ver aqui abaixo ventrículo esquerdo, certo? Ventrículo direito, o átrio direito e o átrio esquerdo. Aqui a gente pode notar melhor o átrio direito, já que o átrio esquerdo, por conta dos vasos da base, é melhor visualizado em uma vista mais posterior, que a gente vai ver depois, certo? E a gente pode notar que a gente tem protuberâncias também externamente que separam as câmaras do coração. Então a gente pode perceber aqui um sulco interventricular anterior que vai separar os ventrículos aqui inferiormente. A gente vai ter também posterior, numa imagem posterior a gente vai conseguir notar depois, tá? A gente pode perceber que também, a gente pode citar aqui que os átrios eles possuem apêndices em sua superfície. Essas apêndices se assemelham bastante com orelhas de animal. Então elas têm o nome de aurícula. Então aqui a gente pode ver a aurícula do átrio direito, que está ali um pouco abaixo da aorta, certo? Que a gente vai citar mais à frente, quando a gente falar dos grandes vasos. E também a aurícula do átrio esquerdo. Está um pouco mais pequena aqui nessa imagem, mas depois que a gente trocar a imagem a gente vai conseguir ver melhor, tá? A gente tem também ali o sulco coronário e os grandes vasos do coração que a gente vai citar mais à frente, mas a gente pode dizer que fazem parte ali de grande parte do coração ali superiormente, por isso que o coração não tem uma base bem alinhada, bem exata, por conta dos grandes vasos que estão ali acima. Aqui, né, como eu tinha citado, uma vista posterior do coração. Aqui a gente pode notar ventrículo esquerdo, ventrículo direito aqui inferiormente, o sulco interventricular agora posterior, que a gente consegue ter uma diferença entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Aqui sim, uma vista mais bem detalhada do átrio esquerdo, que está um pouco mais medialmente aqui, mas à direita a gente tem o átrio direito. Mais uma vez a gente pode ver bastantes componentes aqui dos grandes vasos do coração. E como eu tinha citado também,
as câmaras em uma vista mais externa, que a gente consegue ter uma noção melhor dessas câmaras. Aqui a gente tem um corte mais parcial, né? A gente pode dizer. Aqui o coração está seccionado, então a gente consegue ver um pouco também de estruturas que estão bem internas ao coração. Então a gente pode ver um pouco das paredes que a gente tinha citado, certo? A gente pode notar aqui, como eu tinha comentado sobre os ósseos, né? A gente pode perceber aqui as estruturas que compõem os ósseos. Então, a gente precisa, como eu posso dizer, de estruturas que ajudem nessa passagem do coração de átrio para ventrículo. Então, essas estruturas entre os ósseos a gente chama de válvula, as válvulas atrioventriculares, que ajudam nessa comunicação entre átrio e ventrículo, por isso são as válvulas atrioventriculares. Elas são formadas por tecido conjuntivo denso e tem ali em sua face revestido também por endocárdio, certo? Elas são subdivididas em válvulas, então numa imagem que a gente vai ver mais à frente, eu vou mostrar imagens melhores, podem mostrar melhor, mais detalhadamente as válvulas. A gente pode perceber essas subdivisões, que são as válvulas, ou também chamadas cúspides, certo? Então são duas, primeiramente a válvula atrioventricular direita, que a gente pode ver aqui medialmente, na imagem ali do coração. A válvula atrioventricular direita possui 3 válvulas, por isso também é chamada de tricúspide, certo? E também a válvula atrioventricular esquerda, a gente não consegue ver nesta imagem, mas a gente vai poder citar mais à frente como funciona, e também uma imagem melhor, para a gente ter uma noção de como ela se mantém ali no coração. Como a válvula atrioventricular direita já está aqui na imagem, eu aproveitei já para conceituar e também para mostrar ela aqui nessa imagem. Quando a gente tem a sístole do ventrículo, a sístole ventricular, a contração ventricular, que nada mais é que a expansão do ventrículo, certo? A contração do ventrículo, eu vou explicar isso melhor quando a gente for falar sobre sístole, diástole e sobre a circulação sistêmica. São coisas que a gente precisa falar bastante ainda. Quando isso ocorre, então, o sangue vai passar de uma câmara para outra, certo? Então, pode ocorrer dessas válvulas, elas fazerem com que ocorra um refluxo. Então, o sangue vai de uma câmara para outra, mas ele não pode voltar. E para que ele não volte, a gente possui estruturas que ajudam para que isso não ocorra. A gente tem as cordas tendíneas, que prendem as válvulas a músculos papilares, que são projeções do miocárdio na parede interna do ventrículo, então internamente. E a gente pode ver essas estruturas aqui. Ali, um pouco inferiormente, a gente tem os músculos papilares, certo? E também as cordas tendíneas um pouco mais acima, a gente pode perceber que elas prendem um pouco ali, né? A gente consegue perceber que tem uma relação meio direta entre as duas, ok? A gente pode ver também ali os músculos pectíneos, as trabéculas cárneas aqui inferiormente. A gente consegue ver nessa imagem aqui bem certinho aqui o septo interventricular. E também, como eu citei, também os vasos da base nessa imagem. Vamos falar um pouco melhor agora das válvulas do coração. Além das válvulas atrioventriculares, a gente também tem as válvulas da aorta, ou válvula aórtica, e também a gente tem as válvulas pulmonares, certo? Quando a gente pensa na circulação do sangue, o sangue passa entre átrio e ventrículo, e também para ela sair do coração, ou passar ali por regiões para que ela possa ser nutrida, como o pulmão, onde ela recebe o oxigênio, para que ela vá ou ela volte do coração para o pulmão, a gente precisa de uma passagem.
Então a gente tem a válvula pulmonar. Para que o sangue saia do coração e vá para todo o corpo, quando a gente falar dos vasos da base, a gente vai falar também de por onde ela sai, que no caso é a aorta. Então, para que isso ocorra, a gente também precisa de uma válvula que faça que o sangue passe, saia do coração por uma das câmaras, que a gente vai falar também, para a aorta e de lá para todo o corpo. E a gente precisa ter a válvula da aorta. Então, por isso a gente não tem só duas válvulas, mas sim 4. As atrioventriculares direita e esquerda, válvula do tronco pulmonar e válvula do coração, ou também válvula pulmonar. E elas permitem a passagem do sangue para que ele siga o seu trajeto e também retorne. Aí a gente vai explicar mais detalhadamente isso. E agora eu vou passar algumas imagens aqui mais detalhadas sobre, tá? Primeiro a gente vai ver aqui a válvula atrioventricular direita ou também a válvula tricúspide. Então a gente pode perceber ali toda a sua estrutura. A gente pode perceber suas válvulas ou cúspides, são 3, por isso válvula tricúspide também. Essa imagem aqui a gente removeu o átrio direito, a parede lateral do átrio direito, para que a gente possa ter uma visão melhor. Válvula atrioventricular esquerda ou válvula mitral. Aqui a gente pode ter uma noção, uma vista superior, e aí a gente consegue ver aqui bem detalhadamente a válvula atrioventricular esquerda ou válvula mitral. Por fim, também a gente tem a válvula da aorta e a válvula pulmonar. Elas estão muito próximas aqui, então a gente pode vê-las numa mesma imagem. Superiormente a gente tem a válvula pulmonar, então passagem de sangue de coração para pulmão ou pulmão para coração, e a válvula da aorta mais inferiormente, passagem de sangue da válvula ali no coração para o resto do corpo, e pulmonar, passagem do sangue do coração para o pulmão, essa relação entre pulmão e coração. E aí agora a gente vai falar um pouco dos vasos da base, que a gente já citou bastante. Eles estão situados, como o nome já fala, na base do coração, ali superiormente, sua grande parte. E são passagens pelas quais o sangue entra ou sai do coração, ali variando entre a artéria e a veia. E aí a gente tem uma noção de como o sangue vai passar. Ou ele entra ou ele sai do coração. Vamos dar uma olhada em uma outra imagem que a gente pode ver aqui numa vista anterior. Um pouco mais aqui à esquerda, esse vaso um pouquinho mais roxo, são superiormente veia cava superior e inferiormente veia cava inferior. Então o sangue vem de todo o corpo através dessas veias para chegar ao coração e fazer todo o processo para que seja nutrido, já que esse sangue já passou por trocas onde ele deveria ter passado. A parte ascendente da aorta ali, então a aorta, que é uma das artérias mais importantes do nosso corpo, ela está ali, né, um pouco avermelhada, um pouco mais medialmente, e é um sangue que já está nutrido e que ali através da aorta vai passar para todo o corpo para que possa fazer as trocas aonde ele necessita. A gente tem também uma parte descendente da aorta que nessa visão a gente não consegue ver, mas depois a gente vai citar. À direita ali, ao lado da válvula da aorta, a gente tem o tronco pulmonar. Então esse tronco ele vai trazer o sangue, vai levar o sangue para o pulmão para que ele possa passar pela hematose. Então sai do coração, vai para o pulmão para que ele possa ser nutrido, pode ser irrigado de oxigênio, né? Possa receber oxigênio para levar para as células do nosso corpo. Enfim, nessa imagem a gente consegue ver esses 3 vasos, né? 4 veia cava superior e inferior. Nessa vista posterior a gente pode ver novamente a veia cava superior e veia cava inferior, a parte ascendente da aorta, tronco pulmonar, e aqui a gente pode ver as veias pulmonares. Então, após a hematose do sangue no pulmão,
o sangue vai voltar para o coração através das veias pulmonares e vai ali continuar o seu ciclo que necessita ser feito. Como a gente comentou, o sangue ele entra e sai do coração através dos grandes vasos ali que estão situados no coração. E para que ocorra toda essa passagem de sangue de uma região para outra, a gente precisa que o coração bombeie e faça com que esse sangue se movimente, certo? E a gente tem um ciclo que a gente chama de ciclo cardíaco, que é o ciclo que o sangue faz quando o coração bate, né, no batimento cardíaco e acontece vários eventos, ou seja, vários momentos em que ele passa de um lugar para o outro, ou ele está saindo do coração, ou ele está entrando para o coração, ou ele está saindo do coração para ser oxigenado, passar por hematose, ou ele está voltando do pulmão para já com oxigênio para poder sair e partir aí para o resto do corpo. Então, a gente tem a sístole, que é o momento em que a câmara contrai. Então, a sístole e a diástole, que é quando a câmara ela relaxa. Então, esses eventos ocorrem nas câmaras, átrios e ventrículos. Então, o sangue ele sempre vai sair do átrio para o ventrículo e do ventrículo ele vai para outra região, certo? Então, a gente pode dizer que a sístole é a contração e a diástole é o relaxamento. Período de relaxamento, né, quando o sangue... tentar dar um zoom aqui para ficar melhor. No período de relaxamento, o sangue está vindo das veias cavas superiores até o átrio. Veia cava superior e inferior até o átrio direito, para chegar ali ao átrio e depois ir para o ventrículo e poder do ventrículo ir para o pulmão para poder ser oxigenado. Ao mesmo tempo que um sangue que já foi oxigenado está vindo das veias pulmonares para o átrio esquerdo, chegar ao ventrículo esquerdo para sair do coração. Isso a gente vai dizer vai falar um pouco mais detalhado quando a gente vai falar dos tipos de circulação. Mas aqui a gente vai falar um pouco do ciclo cardíaco, já citando um pouco sobre a circulação ali sanguínea no coração. Quando ocorre a sístole atrial, ou seja, os átrios vão contrair e o sangue que está no átrio vai descer para o ventrículo. No momento que está acontecendo a sístole do átrio, dos átrios, os ventrículos estão em diástole, então eles estão relaxados e estão recebendo um sangue que está vindo dos átrios, né? Então, quando ocorre a sístole atrial, os dois átrios vão contrair, vão empurrar o sangue para os dois ventrículos. Então, de átrio direito para ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E a gente tem também a sístole ventricular. Então, neste momento, os átrios estão relaxados e estão recebendo o sangue que está vindo das veias, veia cava superior e inferior ou veia pulmonar. E os ventrículos estão em sístole e estão empurrando o sangue para onde ele precisa ir. Então, no caso do ventrículo direito, por exemplo, o sangue está sendo empurrado para o tronco pulmonar, onde ele vai para o pulmão para ser oxigenado. No caso do ventrículo esquerdo, a sístole vai empurrar o sangue para a aorta. E da aorta, ele vai passar pelo tronco da aorta e vai para o resto do corpo para irrigar todos os lugares, as regiões que ele precisa. Então, esse é o ciclo cardíaco, que é nada mais que os eventos aí que vão fazer com que o sangue, através do batimento cardíaco, passe ali entre as câmeras, entre ou saia do coração e aí pelos grandes vasos do coração. Irrigação do coração. Da mesma forma que o coração ajuda, né, que todo o corpo seja irrigado através do seu batimento para que o sangue chegue a todo o organismo,
o coração também precisa ser irrigado para que ele mantenha o seu funcionamento. Então a gente tem as artérias coronárias direita e esquerda que vão trazer esse sangue para irrigar o coração. Elas vão correr, vão levar, circular esse sangue no coração a partir do seio coronário, que está aqui medialmente, que também é uma maneira de separar ali os átrios dos ventrículos. A artéria coronária esquerda ela é mais calibrosa que a direita, e a sua área de distribuição, por conta disso, também é maior. Os ramos e a distribuição das artérias coronárias elas passam a ser um objeto de estudo, porque em relação a cateterismo cardíaco e cineangiografia, elas auxiliam para que os médicos, os cardiologistas, possam estudar em questão de doenças coronárias, doenças do coração. Curiosidade aí. Aqui a gente pode também ter uma olhada nos ramos, nas ramificações que as artérias coronárias fazem, certo? A artéria coronária esquerda, ela fornece o ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo. Ramo interventricular anterior, aqui inferiormente, próximo ao ápice ali do coração, a gente pode ver, e também o ramo circunflexo um pouco mais acima. E a artéria coronária direita fornece o ramo marginal e o ramo interventricular posterior. Então, aqui inferiormente também a gente vê o ramo interventricular posterior. Na verdade, aqui a gente está vendo uma vista anterior do coração, mas esses traços aqui, eles mostram onde está o ramo interventricular posterior, que se a gente visse uma imagem posterior, a gente conseguiria ver ele melhor. Já o ramo marginal, a gente consegue ver ele anteriormente aqui, acima do ramo interventricular posterior, e também a gente pode ver ele ali mais abaixo do ramo circunflexo, nessa imagem, mais traçado, que também no caso está posteriormente, numa vista posterior do coração. Da mesma maneira que a gente tem a irrigação do coração, a gente também tem a drenagem do coração. Então, a gente pode começar dizendo sobre o seio coronário, que é a principal estrutura de drenagem do coração e também a mais calibrosa. A gente pode ver ela aqui nessa vista posterior, né? Ela é mais calibrosa e ela no seu trajeto recebe tributárias: veia cardíaca magna, que se ramifica aqui ao lado, veia marginal esquerda, que está numa vista anterior, que também se liga junto com a veia magna, veia cardíaca magna. Veia cardíaca média, que está novamente aqui numa vista posterior, que inferiormente, ela se ramifica um pouco mais inferiormente aqui. Veia cardíaca pequena, né? Ela está aqui um pouco mais ao lado do seio coronário, inferiormente a veia cava superior. E as veias cardíacas anteriores, que estão na vista anterior. Então, as veias cardíacas anteriores estão aqui e também fazem parte dessa drenagem do coração. As veias cardíacas anteriores a gente não consegue ver nessa imagem, mas elas drenam a parede do ventrículo direito e desembocam no átrio direito também. Então, essas são as principais veias que drenam o coração. Aqui, vista posterior, né, como a gente tinha visto. Complexo estimulante do coração. Controle da atividade cardíaca do coração, dos batimentos, ele é feito através de dois nervos. O nervo vago, que atua inibindo as ações, e o nervo simpático, que atua estimulando. Eles agem sobre uma formação que se situa na parede do átrio direito, que é o nosso sino atrial, que a gente pode ver aqui, o nosso sino atrial, e ele é considerado o marca-passo do coração, porque dele o impulso vem ritmicamente e espalha no miocárdio, que é o músculo contrátil ali do coração, e chega para todo o coração, para que possa acontecer todo o batimento e o impulso, o estímulo para que isso aconteça, um estímulo nervoso do nosso sino atrial.
ele chega até o nó atrioventricular, que fica um pouco mais inferior ali do septo interatrial. E ele vai se propagando através do fascículo atrioventricular, aqui superiormente. Esse nível, a porção superior do septo interventricular, ele emite mais ramos para que possa chegar esse estímulo a todo o coração. E a gente tem o ramo direito e o ramo esquerdo. E assim o estímulo vai alcançar o miocárdio dos ventrículos lá inferiormente. Ao conjunto dessas estruturas do tecido especial, a gente chama de complexo estimulante do coração, como a gente já tinha comentado. E ali ocorrem os impulsos, o estímulo, para que ocorra a contração do miocárdio, para que ocorra sístole, diástole, todos os movimentos que o coração precisa para ter o seu batimento cardíaco, o seu batimento e propagar o sangue para todo o corpo. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa de um impulso nervoso, claro, e é dessa maneira que ocorre a estimulação no coração, e a gente chama de complexo estimulante do coração. Então aqui a gente pode ver mais uma imagem aqui do complexo estimulante do coração. A gente pode ver aqui no átrio direito o nó sinoatrial, que é o marcapasso, né? Inferiormente o nó atrioventricular e as suas ramificações. Então, fascículo atrioventricular, os ramos direitos e esquerdos e por aí adiante. A circulação do sangue, que a gente já comentou um pouco. Conceito da circulação do sangue é o caminho do sangue através do coração e dos grandes vasos. Como a gente também citou, é um ciclo fechado e percorre todo o organismo, fazendo a troca do sangue com o tecido, levando os nutrientes para as células. Aqui a gente tem um esquema geral da circulação do sangue, como ele funciona. A gente separa a circulação, a gente tem alguns tipos de circulação que a gente vai citar aqui agora, né? Os tipos de circulação. A gente pode começar com a circulação pulmonar, certo? A circulação do sangue para o pulmão. A gente chama a circulação pulmonar de pequena circulação e a circulação entre coração, pulmão, coração. Então o sangue sai do coração, vai para o pulmão, ocorre a hematose e ele retorna ao coração. Depois de sofrer hematose, ele retorna e continua aí uma outra circulação. A gente tem também a circulação sistêmica, que é a grande circulação, que é a circulação coração, tecidos, coração. Então, o sangue sai do coração, vai passar por todo o organismo e vai retornar ao coração depois de fazer a troca, para que ocorra novamente esse ciclo. Além dessas duas circulações, a gente também tem a circulação colateral e a circulação portal. A circulação colateral é meio que um processo de defesa do corpo, quando acontece algum problema na circulação ali do organismo. Normalmente existem anastomoses, ou seja, comunicações entre ramos de artérias, de veias entre si. Essas anastomoses, elas são em maior ou menor número dependendo da região do corpo. E em condições normais, não há muita passagem de sangue através dessas comunicações. Mas quando acontece alguma obstrução, alguma separação ali, algum problema em algum vaso importante, uma obstrução parcial ou total em algum vaso que é mais calibroso, que é maior, que passa uma circulação bem grande ali, a gente precisa da circulação colateral. Então o corpo ele usa da circulação colateral para estabelecer a partir dos capilares uma adição de tecido nas suas paredes, e assim convertendo a artéria em veia, em artéria ou veia, na verdade. E assim a circulação colateral é um mecanismo de defesa do organismo, para que essa obstrução não atrapalhe ali na irrigação, na drenagem do sangue e que não ocorra nenhum problema maior. Circulação portal. Nesse tipo de circulação, uma veia interpõe-se entre duas redes de capilares sem passar por um órgão intermédio. Isso acontece na circulação portal hepática, por exemplo, envolvida com o fígado.
onde é provida de uma rede capilar no intestino, e ali ocorre a absorção dos alimentos e tudo mais, e outra rede de capilares sinusoides, que são do fígado, onde ocorrem complexos processos metabólicos, e assim ficando a veia porta interposta entre duas redes. Agora a gente vai falar um pouco dos tipos de vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos eles fazem parte de uma rede fechada de canais onde o sangue circula através da contração cardíaca, como a gente já falou aí durante a aula. Os vasos incluem as artérias, veias, capilares, artérias, veias e capilares sanguíneos, certo? A gente vai falar detalhadamente de cada uma delas. Primeiramente das artérias. As artérias são tubos cilindroides elásticos, onde o sangue passa centrifugamente em relação ao coração. Então, o sangue que passa das artérias, ele sai do coração. Então, ele sai do coração para ir a qualquer outro lugar, qualquer outra região. Normalmente, ele sai através da aorta para poder ir para todo o organismo, onde ele faz as trocas nos tecidos e nas células. Só que em contrapartida existe também um caso à parte, que é o caso da ida do sangue para o pulmão. Então, também faz parte por sair das artérias, sai da artéria pulmonar, através do tronco pulmonar e tudo mais. Então, sai um sangue que ele não vai para nutrir, mas vai para ser nutrido. Então, ele sai do coração para o pulmão, onde lá ele vai sofrer a hematose. Então vai ser uma troca ali, vai ser o oposto. Acontece a mesma coisa no caso das veias pulmonares. Quando a gente fala das veias, eu também vou citar novamente. Mas é uma contrapartida ali, é uma exceção. Mas na maioria das vezes é um sangue que já está nutrido e vai irrigar. Mas semelhanças em todos é que eles saem do coração para ir em outro lugar. E a gente pode separar, tem tipos de artérias diferentes em relação a alguns pontos. Por exemplo, calibre. As artérias são classificadas como artérias de grande, médio e pequeno calibre. As de grande calibre, elas têm diâmetro mais ou menos interno de 7 milímetros. Por exemplo, a aorta, que é uma das mais importantes. Já as de médio calibre, elas têm entre 2,5 a 7 milímetros. E as de pequeno calibre têm de meio a 2,5 milímetros, 2,5 milímetros. E as arteriolas têm menos de meio milímetro de diâmetro interno. Em relação à elasticidade, a gente pode dizer que as artérias elas se dilatam, né? Elas aumentam o seu tamanho a fim de manter o fluxo sanguíneo constante. Em geral, elas se encontram em estado de tensão no sentido longitudinal, que explica a retração das duas extremidades do vaso quando seccionado transversalmente. Ou seja, quando a gente tem uma secção transversa das artérias, a gente consegue ter essa noção. Nas secções transversais incompletas, essa tensão longitudinal força a abertura e pode levar a artéria à secção completa. Em relação aos ramos, as artérias emitem ramos terminais, ramos colaterais e ramos recorrentes. Os ramos terminais, quando a artéria dá ramos e o tronco principal deixa de existir por causa dessa divisão, em geral uma bifurcação, se diz que os ramos são terminais. Por exemplo, na artéria braquial, que no nível do cotovelo, ela se bifurca em duas outras, na artéria radial e na artéria ulnar, então ela meio que se ramifica ali em mais outras duas artérias. Os ramos colaterais são classificados assim quando a artéria emite ramos e o tronco de origem continua a existir. Então ele não se termina ali após as duas ramificações ou mais ramificações, mas ele se prolonga e continua sem um término. Os ramos colaterais eles saem da artéria sob ângulos diversos. Então são várias maneiras de vários lados ou direções que ele pode se direcionar, né? E o mais frequente é a artéria originar a colateral formando um ângulo agudo de vértice, voltado para o coração. Então
volta em direção ao coração. Essa angulação é funcional, que permite ao sangue circular com facilidade e no mesmo sentido do decorrente da artéria de origem. O ramo colateral ele pode formar um ângulo reto também, com a artéria e o tronco. E nesse caso ocorre diminuição na velocidade da circulação do sangue. Quando o ramo colateral forma com a artéria um tronco com ângulo obtuso, ele recebe o nome de recorrente. E nesse caso o sangue circula em direção oposta àquela da artéria de origem. Então ele muda de direção essa ramificação e assim ele se chama e se torna recorrente. Em relação ao número de artérias em um determinado local, é um número bem variável. Pode ser várias artérias em uma região ou poucas, e aí varia muito do local. Em relação à nomenclatura, existem critérios que são utilizados para dar um nome, para nomear as artérias. Os mais comuns são a situação, ou seja, onde ela está situada. Por exemplo, a artéria braquial, já que ela está na região do braquial, na região do braço. Direção, por exemplo, a artéria circunflexa da escápula. E o órgão irrigado, por exemplo, a artéria renal, que ali está irrigando o rim. Além da peça contígua, por exemplo, a artéria femoral, então, da peça óssea contígua, então, por exemplo, a artéria femoral ela vai passar ali através do fêmur. Em situação, a gente pode dizer que as artérias podem ser superficiais ou profundas. Na maioria das vezes elas são profundas. A gente diz que a artéria tem fobia à parte superficial. Muitas vezes elas são de extremo calibre, então também de extrema importância. Então, se elas estiverem muito superficiais, é um pouco perigoso, porque se acontece algum problema de rompimento ali pode causar problemas severos. Mas mas existem exceções de artérias superficiais. Nesse caso, as artérias normalmente ficam do lado em que ocorre a flexão, então próximas às articulações, para que aconteça ali e tenha uma proteção nessas artérias para que não ocorra nenhum problema. Vamos falar um pouco das veias agora. As veias são um tubo onde passa o sangue, onde o sangue circula, nesse caso centripetamente em relação ao coração. Ou seja, agora o sangue ele está voltando, ele está indo em direção ao coração e não saindo do coração. Como eu tinha citado, na maioria das vezes o sangue que corre pelas veias, ele já passou por uma troca nos tecidos e nas células e ele está voltando para o coração para novamente ser nutrido, para novamente ser oxigenado, passar por hematose, para que ele volte através das artérias e aí assim ele consiga novamente fazer trocas. Mas existem exceções e no caso nas veias pulmonares, já que o sangue que corre nas veias pulmonares ele está voltando para o coração já nutrido, já oxigenado, porque ele vem do pulmão, faz a hematose lá, volta para o coração já para ir para as artérias e aí ele fazer as trocas em outros lugares. Então existe essa exceção, mas em geral são sangue, né, são líquidos que estão indo da veia em direção ao coração. Em relação à forma, é variável de acordo com a quantidade de sangue que está no interior da veia. Quando as veias estão cheias, são mais ou menos cilíndricas, mas quando elas estão um pouco cheias ou vazias, elas são achatadas e de secção elíptica. E são fortemente distendidas e apresentam simão-informes ou nodosas devido à presença de válvulas, que a gente vai comentar. Em relação ao calibre, as veias podem ser classificadas em grande, médio, pequeno calibre e vênulas, um pouco semelhante com o que aconteceu com as artérias. As vênulas, elas seguem-se aos capilares, que a gente vai citar, e os capilares que fazem as trocas, que são os vasos menores. As veias, em geral, ela tem maior calibre do que as artérias, em virtude da menor tensão do sangue no seu interior e de possuir paredes mais delgadas. Elas são muito depressíveis e suas paredes podem entrar em contato ou colabamento, ou seja, juntarem, a gente pode dizer, e assim permanecer por algum tempo.
O poder de distensão das veias no sentido transversal é tão acentuado que elas podem, segundo alguns autores, quintuplicar seu tamanho. Então elas podem se distenderem aí devido a alguma coisa assim, certo? A gente possui veias tributárias e ou veias afluentes. A formação de veias lembra de perto a formação de rios. Então, as afluentes contribuem no leito principal e o caudal desse torna-se progressivamente mais volumoso. As veias recebem numerosas tributárias e seu calibre aumenta à medida que se aproximam do coração. Exatamente o oposto que ocorre com as artérias, nas quais o calibre vai diminuindo à medida que emitem ramos e se afastam do coração. Então, normalmente as artérias, quanto mais longe do coração, menores elas ficam, ao contrário das veias. Em relação ao número, a gente possui mais veias do que artérias, então o número de veias é maior do que de artérias, certo? Não só porque é muito frequente a existência de duas veias satélites acompanhando uma artéria, mas também pela existência de um sistema de veias superficiais que não correspondem a artérias. Em geral, há duas veias acompanhando uma artéria. Isso explica por que também as veias possuem um número maior. Só que isso não é em todas, existem exceções, por exemplo, na porção proximal dos membros. Há uma veia satélite e no pênis e no cordão umbilical há duas artérias e só uma veia. Tendo-se em conta a velocidade que o sangue circula, ele é menor nas veias do que nas artérias. As veias elas transportam menos volume de sangue em um determinado tempo. Compreende-se porque o número de veias é maior do que as artérias. Sem detalhes de precisão, em vista dos fatos citados, pode-se dizer que o leito venoso, soma dos volumes internos, é praticamente o dobro do leito arterial. E a artéria, ela tem o sangue para que ela tem o coração para que se bombeie o sangue. Já as veias, elas precisam da contração muscular para que o sangue vá retornando assim para o coração. Em relação à situação, da mesma forma que as artérias, as veias também podem ser superficiais e podem ser profundas. As superficiais, elas são subcutâneas e são muito frequentemente visíveis por transparência na pele. Normalmente mais calibrosas nos membros e nos pescoços. Além de que normalmente os homens também possuem mais veias aparentes do que as mulheres. E quando o indivíduo ele contém um pouco mais de massa muscular, um pouco mais tonificado, um pouco mais hipertrofiado, ele também possui mais veias visíveis. Elas drenam o sangue da circulação cutânea e serve também como via de descarga auxiliar da circulação profunda. Permite o esvaziamento rápido de veias dos músculos durante a contração dos mesmos e assim diminuem o retorno pela circulação profunda. Elas são volumosas e facilmente visíveis, como eu disse, nos indivíduos musculosos. As veias superficiais elas não acompanham artérias, já que as artérias, maioria das vezes, estão profundas. Nessas veias que se aplicam injeções ou coisas do tipo. As veias profundas elas podem ser solitárias e não acompanhar artérias. Exemplos das veias cavas, das veias portas ou satélites das artérias também. As veias da cabeça e do tronco podem ser classificadas em viscerais, quando drenam as vísceras, ou órgãos, e em parietais, quando elas drenam as paredes daqueles segmentos. A gente pode falar também da válvula. A válvula ela é uma das principais características das veias, embora hajam exceções, pois estão ausentes nas veias que estão no cérebro e em algumas veias do tronco e do pescoço. As válvulas são pregas membranosas da camada interna da veia, em forma de bolso. Elas possuem uma borda aderente à parede do vaso e uma borda livre, voltada sempre pela direção do coração. O espaço delimitado pela borda é situado entre a válvula e a parede da veia, chamado seio da válvula. Comparando-a com o bolso do vestuário, a costura do bolso corresponde à borda aderente e a parte sem costura à borda livre, e a cavidade do bolso ao seio da válvula. Quando o sangue contido na veia é impulsionado, ele empurra a válvula de encontro à parede do vaso, circulando assim livremente em direção ao coração. Como a progressão da corrente sanguínea venosa não é contínua, cessada a força que impulsiona,
tende o sangue a retornar pela ação da gravidade, já que não existe o movimento do sangue através da propulsão, através do batimento cardíaco, e sim pela contração muscular. Então a válvula ela vai ajudar ali para que a gravidade não traga de volta esse sangue. Então, não ocorre porque o sangue se insinua no seio da válvula, ocupando-o integralmente, fazendo com que a borda livre se encoste na parede do vaso. Dessa forma, a luz da veia é temporariamente obliterada e até um novo impulso faça o sangue progredir em direção ao coração. Então, caso essa contração muscular não chegue para que ocorra que o sangue continue rumo ao coração, existem as válvulas que vão ajudar para que o sangue não retorne. Agora vamos falar um pouco também dos capilares. Os capilares são os menores vasos do sistema sanguífero e são vasos microscópicos intermédios das artérias e das veias. Eles são vasos de troca, então eles processam as trocas entre o sangue e os tecidos. Como eu disse, o sistema circulatório ele é um sistema fechado, então os capilares conseguem fazer essa troca sem que exista uma ligação necessariamente externa com outras partes do organismo. Sua distribuição ela é quase universal no corpo humano. E sua ausência em tecidos ou órgãos é rara. E é o caso da epiderme, na cartilagem hialina, na córnea da lente, enfim. Mais ou menos assim, os capilares eles fazem parte aí, da troca entre o sangue com os tecidos e assim passa os nutrientes, além de todo esse ciclo aí. Principais artérias. Trouxe algumas imagens aqui para a gente destacar as principais artérias do corpo humano. Eu estou pelo celular, então eu vou dar alguns zooms para a gente poder citar as mais importantes assim aqui e destacar algumas das principais. Como já foi citado, a aorta ela tem o seu arco e tem artérias que se ramificam através dela para que possa irrigar todo o corpo. Então aqui no arco da aorta a gente tem a aorta ascendente e ali a gente tem algumas ramificações. Então a gente tem a artéria carótida comum direita e a artéria carótida comum esquerda. Essas artérias vão irrigar superiormente ali a região do pescoço e também a cabeça e tudo mais. Além disso, a gente tem a artéria subclávia direita e a artéria subclávia esquerda, que também vão fazer essa irrigação. Já para os membros, a artéria subclávia direita e subclávia esquerda para os membros e também descendo ali para outras regiões. A gente pode notar aqui, além disso, artérias vertebrais, então a artéria vertebral direita e a artéria vertebral esquerda. Alguns ramos vão se arrastando aqui para as costelas, são ramos ali da parte torácica e ali na aorta descendente que a gente pode notar que elas vão se ramificando. A aorta descendente vai descer, vai fazer irrigação, a ramificação com essas artérias que vão irrigar ali a parte intercostal, também vão descendo para a parte visceral da aorta, da parte abdominal da aorta, onde ela vai fazer irrigação ali da maioria dos músculos lisos. Então a gente pode ver ali a artéria frênica inferior direita, a gente pode ver a artéria frênica superior esquerda, artéria frênica inferior esquerda e a artéria frênica superior direita. A gente tem a artéria hepática comum, onde ali existe a irrigação do fígado, a artéria gástrica esquerda e a artéria gástrica direita que irrigam o estômago. A gente tem a artéria suprarrenal média esquerda, a artéria suprarrenal média direita, que vão fazer parte ali das glândulas suprarrenais e vão poder irrigá-las naquela região. A artéria renal direita e a artéria renal esquerda, que vão irrigar ali o rim. A artéria gonadal direita e esquerda, que no sexo feminino ela vai irrigar os ovários e no sexo masculino vai irrigar os testículos. A gente pode ver também artérias lombares direita e esquerda, ali já um pouco voltada à região de alguns músculos ali, artéria mesentérica inferior e artéria mesentérica posterior.
A gente pode ver também, nessa parte como eu tinha citado, é a parte abdominal da aorta descendente. A gente pode ver ramificações ali, como a artéria mesentérica inferior superior, como eu citei, artéria ilíaca comum esquerda, artéria ilíaca comum direita, artéria ilíaca interna esquerda e artéria ilíaca interna direita. A gente pode ver também a artéria sacral mediana, que vai descendo ali através do osso sacro inferiormente. E aqui embaixo a gente já vai ter as artérias femorais, que eu acho que a gente vai conseguir ter uma noção em uma outra imagem. Mas por cima, sim, a gente pode colocar essas artérias como uma das mais importantes aí, algumas das mais importantes do nosso corpo. Voltado aqui para os membros superiores, como foi citado, a partir do arco da aorta a gente tem algumas ramificações de artérias que vão irrigar aí todo o nosso corpo. E a partir da artéria carótida comum direita, ela sobe lá para cima. Através da artéria... Através da artéria subclávia, da artéria braquiocefálica esquerda, ela vai fazer ramificações já em direção aos membros superiores. Então a gente tem a artéria subclávia direita, né, que vai vir aqui rumo escápula, clavícula e descendo em direção ao braço. Artéria axilar, artéria braquial, artéria torácica a gente consegue ter uma noção aqui. A artéria braquial vai se ramificar aqui inferiormente, artéria radial e artéria ulnar. E aí a gente tem o arco palmar profundo direito, artéria metacarpal palmar direita, arco palmar superficial direito, artéria digital palmar comum direita e artéria digital palmar própria direita. Isso no lado direito do membro superior, mas não se difere muito do membro superior esquerdo também. No caso aqui direito, mas o esquerdo não vai ser diferente. Agora em relação às artérias do membro inferior, eu vou citar aqui algumas das mais importantes. Elas vão descer a partir da parte abdominal da aorta descendente e vão mais abaixo aí, chegando aos membros inferiores. As artérias ilíacas, como eu já tinha comentado lá mais atrás, artéria ilíaca comum esquerda, artéria ilíaca comum direita, artéria ilíaca interna direita e artéria ilíaca externa direita. A gente vai falar primeiro aqui um pouco do membro inferior. A parte femoral, a gente tem a artéria femoral profunda direita, a gente tem a artéria femoral direita um pouco mais inferiormente, e elas passam ali a partir do fêmur, por isso que são denominadas e são nomeadas com esse nome. A artéria poplítea direita, que passa ali através do joelho, a artéria tibial anterior direita, a artéria tibial posterior direita e a artéria fibular direita. A partir ali da região dos pés, a gente tem, primeiramente aqui nessa vista anterior, a artéria arqueada direita, a artéria dorsal do pé direita, a artéria metatarsal dorsal direita e a artéria digital dorsal direita. Aqui a gente pode ver aqui nessa vista posterior a artéria plantar lateral direita, a artéria plantar medial direita, o arco plantar direito e a artéria metatarsal plantar direita e a artéria digital plantar direita. Vamos citar também as principais veias, elas que vão levar o sangue venoso após as trocas para o coração. Podemos perceber que algumas dos nomes que a gente vai citar, eles são bem parecidos com os nomes das artérias. Algumas das veias têm os nomes parecidos com as artérias, e a gente vai citar aqui as principais. Aqui superiormente, a gente pode ver a veia jugular interna direita, veia jugular interna esquerda, veia jugular externa direita e esquerda, veia braquiocefálica direita, veia intercostal superior direita, veia braquiocefálica esquerda e veia intercostal superior esquerda. A gente pode perceber que sempre vão ter, na maioria das vezes, um lado esquerdo e um lado direito. A gente pode ver aqui a veia cava superior, que é a que desce em direção ao coração. Podemos ver aqui, eu não vou citar dos membros inferiores, porque a gente vai ter uma visão ali melhor para a gente poder ver essas. Vamos falar um pouco das que passam pelo tronco, pelo abdômen. A gente tem a veia ázigo, veia intercostal posterior direita, que vai pegar a parte intercostal ali.
veias mediastinais na região do mediastino, veia brônquica, veia pericárdica, veia hemiásico acessória, veia basílica esquerda, veia hemiásico novamente, as veias frênicas inferiores esquerda, veia suprarrenal esquerda e direita, veias renais esquerda e direita ali para o rim, veias lombares ascendente esquerda, veias lombares ascendentes direita, veia testicular ou ovárica direita, independente aí, na verdade vai depender do sexo do indivíduo, veia ilíaca comum direita e esquerda, veia sacral mediana, veia externa direita e veia externa ilíaca esquerda, mais ou menos essas para o tronco. Em relação aos membros superiores, a gente vai ter ali a veia subclava direita novamente se ramificando para trazer as veias dos membros superiores. Então a gente tem a veia braquiocefálica direita, a gente tem a veia axilar direita, veia basílica direita e veia cefálica direita. A gente tem a veia cefálica acessória direita e a veia intermédia direita do cotovelo. Veia cefálica direita, veia basílica direita novamente um pouco mais inferiormente descendo sobre o braço, veia intermédia direita do antebraço, plexo venoso palmar direito e a digital palmar direita. Aqui a gente pode ver uma outra vista, a gente pode ver as veias unares e as veias radiais aqui no antebraço, veias anastomóticas, o arco venoso palmar profundo direito e o arco venoso palmar superficial direito, além da veia digital palmar comum direita, veia digital palmar própria direita. Mais uma vez, do lado esquerdo não vai se diferenciar, não vai diferir do lado direito, então as veias são as mesmas para o outro lado. Membros inferiores, a gente pode notar aqui acima a veia cava inferior, que vai levar todo esse sangue venoso que está subindo em direção ao coração, lá na veia cava inferior, se ligando junto ao coração, como a gente falou. A gente vai ter a veia ilíaca comum direita e esquerda, veia ilíaca interna direita e esquerda, veia ilíaca externa direita e esquerda, veia femoral profunda direita e esquerda, veia femoral direita e esquerda, veia safena acessória direita e esquerda, veia safena magna direita e esquerda. A veia safena magna é uma veia que ela pode ser visível em indivíduos com menos teor de gordura e um pouco mais musculosos. Ela é uma veia superficial. Veia poplítea direita vai passar ali pelo joelho. Veia tibial anterior direita, veia tibial posterior direita, veia safena a parva direita, veia fibular direita, veia safena magna direita. A safena magna também pode ser visível, dependendo do indivíduo. Veia tibial anterior direita, veia safena parva direita. Na região do pé, a gente tem o arco venoso dorsal direito, a veia metatarsal dorsal direita, a veia digital dorsal direita, veia plantar medial direita, arco venoso plantar profundo direito, veia plantar lateral direita, veia metatarsal plantar direita e veia digital plantar direita. Mais uma vez, elas são do lado direito, mas também do lado esquerdo. Algumas eu citei os dois lados, mas elas não se diferem independente do lado no membro. Vamos falar agora também um pouco do sistema linfático. A gente já comentou sobre ele durante a aula, agora a gente vai conceituar e explicar um pouco sobre ele. Ele é considerado um auxiliar do sistema nervoso. Ele é formado por vasos e órgãos linfóides e nele circula a linfa. Ou seja, o humor dele é a linfa, líquido que passa pelos seus vasos e tudo mais. Como a gente já falou, ele é um órgão auxiliar de drenagem do sistema sanguífero, ou seja, ele é auxiliar do sistema venoso, da parte venosa da circulação ali, que leva o sangue que já passou por trocas nos tecidos, perdão, de volta ao coração. É o caso de moléculas de grande tamanho, que são recolhidas pelos capilares especiais, que são os capilares linfáticos, em onde a linfa segue para vasos linfáticos e deixa para troncos linfáticos. Então, um líquido intersticial que passa
pelos capilares e vai até as veias para que volte ao coração, os capilares eles não conseguem captar todo esse líquido. Então, o que os capilares do sistema sanguíneo não conseguem captar, os capilares linfáticos levam através de seus tubos, seus vasos, troncos e ductos, para que ele possa retornar junto às veias e de volta ao coração mais superiormente. Ele é composto, né, por vasos e órgãos linfóides e circula a linfa. Entre esses componentes existem os capilares linfáticos, vasos linfáticos, troncos e ductos linfáticos. Também que o sistema linfático ele possui também válvulas como a parte venosa do sistema sanguífero tem as veias, né? As válvulas que ajudam ali no processo de passagem do líquido nos vasos. O sistema linfático também tem essas válvulas em forma de bolso, parecida com a das veias. E a gente pode citar o ducto torácico, que é o maior tronco linfático que a gente tem. Geralmente ele desemboca na junção da veia jugular interna com a veia subclávia do lado esquerdo. Ele drena a linfa de quase todo o corpo. Enquanto o outro ducto que a gente tem também importante, que é o ducto linfático direito, ele drena a linfa da metade direita da cabeça, do pescoço e do tórax, do pulmão direito, do lado direito do coração, da face diafragmática do fígado e do membro superior direito, desembocando na origem da veia bracocefálica direita. Já, como a gente comentou, o ducto torácico, o resto do corpo é responsável por ele. A gente pode falar um pouco também das diferenças entre o sistema linfático e o sistema sanguífero. Eles se assemelham em algumas partes, em vários aspectos a gente pode dizer, mas também se diferem em outros. O sistema linfático ele está constituído de capilares onde ocorre a absorção de líquido tecidual, mas esses capilares não são tubos de fundo cego. E o sistema linfático não possui um órgão central para bombear o sangue, para bombear o líquido, no caso a linfa, né, no caso do sistema linfático, para que esse líquido, para que a linfa conduza o seu caminho, eles não utilizam o coração para que isso aconteça. Então eles não têm uma bomba contrátil ali, propulsora, que ajuda, então não tem esse bombeamento. Diferente do sistema circulatório, que tem o órgão bombeador, que é o coração. Acho que uma outra importante diferença que a gente pode dizer é que os vasos linfáticos se associam a estruturas denominadas linfonodos. Os linfonodos eles estão interpostos no trajeto dos vasos linfáticos e agem como uma barreira ou um filtro para que o líquido que está passando ali na circulação linfática não seja penetrado por micro-organismos, toxinas, típico de uma relação com como a gente pode dizer, com o imunológico. Então, uma proteção, uma defesa ali contra substâncias estranhas do organismo. Portanto, são elementos de defesa, né, para o organismo e, para tanto, produzem glóbulos brancos, principalmente os linfócitos, que eu vou citar alguns tipos de linfócitos que estão correspondentes ali no sistema linfático. A partir de um centro germinativo existente em cada linfonodo, que produz aí esses linfócitos, além de produzirem anticorpos por intermédio de suas células reticulares. A gente pode dizer, né, como a gente citou, que os vasos linfáticos eles drenam o excesso de líquido intersticial dos espaços teciduais, retornando para o sangue. Então a gente pode ver aqui na imagem, né, a circulação pulmonar aqui à direita e a circulação sistêmica. Aqui inferiormente a gente vê os capilares sanguíneos sistêmicos e aqui ocorrendo trocas. E quando o líquido intersticial vem para que chegue dos capilares para as veias, não é possível que as veias e os capilares do sistema sanguíneo levem o líquido total. Então, o que eles não conseguem levar, vem os capilares linfáticos e levam de volta
e ajudam a levar essa sobra de líquido intersticial de volta, onde ele vai se juntar com as veias lá acima a partir do ducto linfático. Então ele sai aqui dos capilares linfáticos, vão pelos vasos linfáticos, passam pelo linfonodo, onde o linfonodo filtra e tira qualquer impureza que existe nesse líquido. As válvulas aqui vão ajudando para que essa linfa suba através dos tubos, chegando lá em cima e voltando à veia para assim, junto ao sangue, se adentrar ali no coração. Bom, aqui nessa imagem a gente pode ver alguns dos principais componentes do sistema linfático. Vou dar um zoom aqui para que a gente possa ver um pouco mais próximo, né? A gente tem ali o superior tonsillo palatina, que faz parte do sistema linfático também. Os linfonodos que estão espalhados pelo corpo, eles são mais protuberantes na região da axila e na região inguinal, onde também eles podem ser palpados pelo indivíduo por estar um pouco superficiais. Os ductos aqui, vasos, troncos linfáticos, todos passando aqui pelo corpo. Em relação aos órgãos, a gente pode notar aqui o baço, que é um órgão localizado, como a gente pode ver ali, inferiormente, abaixo da caixa torácica, do lado esquerdo do corpo. Ele produz linfócitos e outras células do sistema imunológico que atuam no combate às infecções. Além disso, ele armazena células saudáveis do sangue e filtra as células sanguíneas danificadas, bactérias e outros resíduos celulares. Então ele é ali uma bolsa que a gente pode dizer que armazena células saudáveis do sangue e filtra para que dali também elas podem voltar para o sangue quando necessário. O timo aqui a gente não consegue ver nessa imagem, mas ele é um pequeno órgão, está localizado na parte superior ali próximo ao externo, e em frente ao coração. Antes do nascimento ele tem um papel vital no desenvolvimento dos linfócitos T da criança que vai nascer. Por fim, né, como foi citado, a gente não tem uma imagem tão... a gente, na verdade, não tem uma imagem do timo nessa imagem. A gente vai passar para a medula óssea vermelha. Por fim aqui, a medula óssea vermelha aqui está situada nos ossos longos, como o fêmur, como o rádio, como a una e o húmero. E lá na medula óssea é onde se originam alguns linfócitos. Eles ali se originam e também são maturados. De lá eles passam para todo o sistema linfático, onde possa continuar aí a sua passagem. Isso. A gente vai entrar agora em alguns artigos que eu busquei e vão falar um pouco sobre o efeito do exercício físico relacionado ao sistema circulatório que a gente falou nessa aula. O primeiro artigo que a gente vai ver aqui, que eu consegui encontrar, fala sobre os efeitos do exercício físico em indivíduos portadores de diabetes e hipertensão arterial sistêmica. A gente vai focar aqui na questão da hipertensão arterial sistêmica. O desfecho desse artigo diz que a melhora na saúde de indivíduos diabéticos e hipertensos que praticam exercício físico se devem à exposição regular do organismo a um trabalho acima dos níveis de repouso, capaz de promover adaptações hemodinâmicas e autonômicas, seguida do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, que geram efeitos hipotensores pós-exercício. O exercício físico, sendo aeróbico ou treinamento resistido, eles vão correr ali, vão fazer com que ocorram mudanças para melhor, claro, em questão ao sistema circulatório, para que ajudem essas pessoas, esses indivíduos que têm esse problema da hipertensão arterial sistêmica. Então, por exemplo, treinamento resistido, como a gente pode ver na pesquisa, no artigo que a gente encontrou, ele auxilia numa hipertrofia dos músculos que contém ali o tecido cardíaco, ou seja, os músculos do coração.
como o miocárdio, no caso, que ocorre uma hipertrofia, e assim ajudando no funcionamento morfofuncional do sistema circulatório. Além de que ocorre uma melhora na circulação do sangue, causando uma hipotensão, por ser um estímulo que não é habitual. Então fornece ali um estímulo maior para esse sistema, principalmente em relação à circulação. A gente pode falar do exercício aeróbico. O segundo artigo ele vai falar sobre condicionamento aplicado, o condicionamento físico aplicado a doenças cardiovasculares. Em seu desfecho disse que pode-se dizer que programas de condicionamento físico devidamente planejados e executados, respeitando o princípio da individualidade, são benéficos para pacientes com doenças do sistema cardiovascular. Esse artigo, a gente pode perceber que, além dele prescrever um exemplo de treino que seria orientado a ser feito para certos indivíduos, ele fala um pouco de como a atividade física, o exercício físico tem auxiliado bastante no sistema cardiovascular e também afetando a questão dos hormônios que fazem parte desse sistema e diminuindo o risco a certos problemas. Atividade física bem prescrevida pode aumentar o VO2 máximo do indivíduo, isso facilitando muito uma melhora em relação ao seu condicionamento cardíaco e também aumentando a sístole cardíaca, o volume sistólico ali e ajudando também nesse quesito. E o terceiro, na verdade não foi um artigo e sim um livro encontrado na plataforma Cielo, que o título do livro é Aptidão Física e Saúde, Exercício Físico, Saúde e Fatores Associados a Lesões. Aí a gente podemos encontrar um capítulo que fala sobre a influência do treinamento resistido no sistema linfático, e no desfecho ele fala que o exercício físico de intensidade moderada, praticado com regularidade, melhora a capacidade de resposta do sistema imune, enquanto o exercício de alta intensidade praticado sob condições estressantes provoca um estado transitório de imunodepressão. Basicamente a gente pode dizer também que quando o exercício prescrito da maneira correta e buscando um certo resultado, respeitando os limites do indivíduo, ele pode trazer vários benefícios, mas quando se torna algo estressante, algo exagerado, exacerbado, pode trazer alguns problemas aí para o organismo. Por fim, como conclusão dessa aula, a gente pode dizer que o sistema circulatório tem extrema importância na homeostase do organismo, auxiliando na nutrição celular. Sem o sistema circulatório, o nosso corpo ele não funciona normalmente, ele não está nutrido, ele não bombeia o sangue que está com todos os nutrientes, com tudo que as células precisam para que trabalhem em prol à homeostase do nosso corpo. E dessa forma, o exercício físico prescrito corretamente fará com que esse sistema efetue suas tarefas continuamente. Então, a prática constante de exercício físico é fundamental para que o nosso sistema circulatório possa fluir e funcionar da maneira certa. Conforme a gente pôde estudar nesses artigos, e principalmente nos dois primeiros falam que a inatividade física é uma das maiores causas de problemas cardiovasculares, mas não só problemas cardiovasculares, mas também qualquer problema de saúde pode ser aumentado seus riscos por existir a inatividade física ou sedentarismo. Então, a atividade física, o exercício físico é de importância fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde, não só pensando fisicamente, mas psicamente também, socialmente. O exercício físico é essencial. E claro que com uma correta prescrição, com profissionais de qualidade, tem tudo para que o indivíduo possa ter uma saúde plena e por bom tempo aí.
Essas são algumas referências que eu pude usar nessa aula para que a gente pudesse falar de tudo isso que a gente citou. E é isso, obrigado, pela atenção.